Uma vez que a gente entendeu o que é torque, uma vez que a gente entendeu como esse torque ele pode ter uma analogia à segunda, pode ser equivalente à segunda lei de Newton, vamos tentar entender agora uma outra grandeza, né, além do torque, que é a quantidade de movimento angular, que também recebe o nome de momento angular de um ponto material. Então, quando a gente estudou, né, lá no módulo anterior, que o momento linear, ou a quantidade de movimento, ele levava em conta, né, como o nome já diz, o quanto de movimento um corpo tem, e a gente viu que isso daí não depende só da velocidade, depende também da massa, tá certo? A gente pode criar uma analogia também para o movimento de rotação, né? Que é a quantidade de movimento angular que a gente vai chamar agora de momento angular, tá certo? Então, se a gente observar, né, aqui tem uma partículazinha, ó, que ela está se movimentando, né? E aí, por ela estar se movimentando em um movimento de rotação, vai ter associada a ela uma quantidade de movimento angular, como também teremos uma quantidade de movimento linear, tá certo? Então vamos tentar entender essas coisas agora. Bom, a quantidade de movimento angular, né, ou momento angular, a gente vai representar pela letra L, vai ser uma grandeza vetorial, tá? E inicialmente a gente vai calcular esse momento angular para um ponto material. Então, esse momento angular em relação a um ponto aqui, né, um ponto O, e, desculpa, como eu acabei de falar, ele é uma grandeza vetorial que possui as seguintes características. O módulo ele é calculado pegando a quantidade de movimento linear vezes o raio, né? Ou seja, a distância que aquele ponto que eu estou considerando está do ponto O, do meu ponto de referência. A direção do momento angular, ela é uma direção que é perpendicular ao plano definido pela reta S e o ponto O. Então aqui a gente vai ter um momento angular que ele vai ser ou para cima ou para baixo, perpendicular a esse plano, tá certo? E o sentido ele vai ser determinado pela regra da mão direita, tá certo? Então como é que funciona a regra da mão direita? Você vai pegar a sua mão direita, aqui está, ó, vai colocar ela aberta aqui na direção do raio, tá? Na direção da distância do ponto O até o ponto P que eu estou considerando. Então aqui eu vou colocar a minha mão aqui em cima desse ponto R aqui e eu vou rotacionar ela em direção ao momento linear. Então ela vai me criar uma figura mais ou menos parecida com essa aqui, ó. E o local, né? Para onde estiver apontando o polegar, vai ser justamente o sentido do momento angular, tá certo? Então observe que esse momento angular ele é medido pegando, né, para um ponto material, pegando a massa vezes a velocidade, que é o momento linear, vezes a distância, né, o que eu estou chamando sempre de raio. Essa direção ela é perpendicular ao plano formado entre esses dois vetores aqui, ó, e ele vai ser, né, um vetor que é obtido pela regra da mão direita, colocando a mão direita em cima do R e trazendo ela, rotacionando ela para o momento linear. No SI, a unidade do módulo do momento angular é medido pegando o quilograma da massa, velocidade metros por segundo, só que como eu tenho aqui o raio em cima, metro com metro vai dar metro quadrado por segundo, tá certo? Bom, mais um exemplo aqui para a gente tentar entender a regra da mão direita, tá? Então vamos considerar aqui, ó, mais uma vez, novamente, ó, que aqui vai estar o raiozinho, ó. Aqui vai estar o raio, né? Aqui vai estar o raio, estou pintando aqui de vermelho. E aqui vai estar o momento angular.
Então, se você botar a mão aqui, ó, em cima do R e rotacionar ela para cima do momento angular, você vai ter o dedão apontando para cima, que é o sentido do momento angular, tá certo? Então é algo mais ou menos parecido com o seguinte, ó. Coloque os dedos, né, indicador tal, no sentido do giro e o polegar vai ser o sentido do momento angular. Aqui do mesmo jeito, né? Observe que você tem o raio, quando você tentar rotacionar ele para cima do momento angular, você vai ter um vetor, né, que pode ser nesse caso para cima ou para baixo, tá certo? A gente vai fazer alguns exemplos da aplicação dessa regra da mão direita para você entender melhor. Bom, aqui mais um exemplo, né? Se você colocar a mão direita aí novamente na tela e rotacionar ela a ponto de trazer ela aí para cima do momento linear, você vai ter à sua esquerda aí um vetor momento angular para cima, à sua direita um vetor momento angular para baixo.